Acredito que, dentre outros problemas que a cidade precisa resolver, o mais urgente é concernente à água. Se você olhar do lado de Souza, você só vai ver um açude, e é o açude de São Gonçalo, que está seco, com menos de 10% da sua capacidade total, que é de 44 milhões de metros cúbicos de água. Você vira em volta, no norte, no leste, no oeste da cidade, você não vê outro açude. Na década de 90, foi tema de discussão a construção de um outro açude, o de Pereiros. Que tal revitalizar esse açude de Pereiros? Ou que não seja o Pereiros, que possa ser um outro manancial tão grande e até maior do que o açude de São Gonçalo. A nossa principal reserva de água, que é o açude de São Gonçalo, está seco. Se você olhar em volta, você não vai ver mais. E alguém pode dizer, mas tem as várzeas de Souza. Também com certo comprometimento de abastecimento. Aliado a isso, a falta de recursos hídricos, falta também a conscientização do povo. O povo tem que colocar na cabeça de que água é um produto de luxo e é preciso racionar em maior quantidade possível. Se não houver isso aí, associada ainda ao interesse da classe política, nada disso vai ser resolvido. Então é interessante que os gestores, que os governantes, de um lado e de outro, situação e oposição, possam ter essa consciência de que eles precisam se irmanar e fazer com que viabilize um projeto para trazer água para a cidade de Souza e para a nossa região. Então é interessante que ressuscite a discussão do açude de Pereiros ou um outro açude maior do que o de São Gonçalo, para que a gente comece num futuro, e esse futuro tem que começar agora. Se não colocar no papel hoje, amanhã ou depois não sai na prática, então é interessante que isso aconteça urgentemente. Que a classe governante, a classe de empresários, a sociedade civil, de um modo geral, de Souza, se envolva nessa discussão, que é preciso urgentemente fazer com que a cidade de Souza possa ter um novo manancial a ponto de não mais sufocar São Gonçalo, a ponto de não mais apenas comprometer as várzeas de Souza e fazer com que a população respire um pouco melhor nessa questão de recursos hídricos. Sousa é uma cidade que já se apresenta como um aglomerado urbano com muitos problemas. No relacionamento das pessoas, no atendimento às necessidades básicas da população, no cotidiano de uma cidade de porte médio do país. E como se não bastasse, o ano de 2015 se apresenta com um fato que vai gerar uma extrema dificuldade para a população, para os gestores e para todos que a compõem, que é a questão hídrica. O nosso principal reservatório está praticamente seco, está vazio. E nós não temos segurança que teremos um bom inverno. E mesmo que tenhamos um bom inverno, não será suficiente para a recarga total, para fazer com que a cidade volte a ter o seu abastecimento normal. Vejo esse como o grande problema que haveremos de enfrentar nos próximos meses, como se não bastassem os outros. Esse preocupa e deve fazer com que leve à reflexão desde os gestores, as demais esferas, o judiciário, o legislativo, a imprensa, as organizações, enfim, a sociedade civil organizada, para que a gente encontre uma saída imediata para esse problema. E o que me preocupa é que ainda não vejo isso. Nós estamos apenas nos preocupando com a situação que se avizinha, mas ainda não temos sequer esboçado um projeto para enfrentar essa situação. Como nós somos de uma região onde temos dificuldades para usar tecnologias avançadas como a reutilização de água, enfim, outras inovações que pudessem contribuir para essa crise, eu não vejo outra saída senão através de uma campanha maciça de conscientização das pessoas. Nós temos que invadir todos os lares com a ameaça de que não podemos gastar água, que não podemos desperdiçar esse recurso natural renovável, o mais importante que nós temos. Acho que já está tarde
mas temos que fazer isso sob pena de enfrentarmos seríssimas dificuldades nesse ano de 2015. Todas as pessoas passarão dificuldades, do gestor à pessoa mais simples, das grandes empresas aos pequenos negócios. Por isso vejo que é chegada a hora de nos unirmos para encontrarmos uma saída que venha a minimizar e fazer com que a gente enfrente essa situação com dificuldades, mas em condições de chegarmos a 2016.